Boa tarde, minha querida e meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um dia, no nosso canal Semeando a Palavra Pura, Semeando a Palavra Pura. Só você digitar lá no YouTube e você vai me ver lá, E aí, irmão, eu vim deixar aqui uma palavra, para a edificação da minha e da sua vida, nesse início de ano, de janeiro, Essa palavra introdutória se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8. 2 Reis, vem lá 1 Samuel, 2 livro de Samuel, 1 livro dos Reis, e depois vai vir 2 livro dos Reis. Você vai encontrar essa mensagem que nós estaremos aqui falando dela hoje, E ela tem um título assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios, A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Mas antes da gente começar a meditar, vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, abra nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos, Pai amado, compreender a Tua palavra, Pai amado, para que ela produza frutos na nossa vida, Pai amado, para que ela venha edificar, Pai amado, o nosso dia a dia, Pai amado. Ó Deus, toma essa leitura na Tua mão, Pai amado, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço para tudo sempre, amém. Então a palavra ela diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos. Ele lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? É uma história bíblica bastante conhecida no meio evangélico, a qual nós ouvimos muito falar, se Deus é por nós, quem será contra nós, maior que está conosco do que o que está com eles, Você não já ouviu falar sobre essa frase, muitas vezes na tua vida? Então, essa frase, ela é verdade. Maior é aquele que está com você, que está comigo, do que aquele que está com eles, Porque aquele que habita nesse mundo, aquele que está nesse mundo, operando nesse mundo, é o maligno que opera, E Deus, a operação de Deus nesse mundo é para nos desviar da cilada e astúcia do maligno, a astuta do maligno, Então, irmão, diversas vezes o rei da Síria, ele tentou fazer uma investida contra o povo escolhido, o povo de Israel, E a história vai dizer, vai iniciar que ele juntou suas tropas, e queria armar o seu acampamento, no lugar onde o povo israelita iria passar. Para quê? Para pegar ele numa emboscada, Mas o homem de Deus que se encontrava lá em Israel, chamado Eliseu, Deus revelava a ele, e ele ia falar com o rei de Israel: olha, guarda-te de passar por tal lugar, porque o rei da Síria estará lá, Então o rei de Israel, ele manda tropas e lá manda seus servos ir lá para averiguar se aquele tal fato que o profeta falou para ele era verdade, era verídico, E confirmado o fato que era verdade mesmo, que a tropa síria estava em tal lugar, o rei de Israel, ele desviava a rota, desviava o caminho, E a história vai dizer que ele não se salvou nenhuma e nem duas vezes, mas diversas vezes ele se salvou da cilada do rei da Síria, Mas esse incidente, ele turbou o coração, do rei da Síria. Ele reuniu todos seus servos, e perguntou: vós não vai me fazer saber quem de vocês é a favor do rei de Israel, Ele queria saber quem do seu meio era a favor do rei de Israel, porque toda vez que ele fazia uma investida contra o povo israelita, o povo israelita ficava sabendo, Então, naquele meio, na mente dele, tinha o quê? Uma pessoa um conspirador, Uma pessoa conspirando contra o rei da Síria. Mas não era isso, A história é bem outra. Vamos continuar lendo para a gente entender da história. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está.
para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Então, ele, quando foi ao seu conhecimento que em Israel existia um profeta que toda vez que o rei da Síria se deitava para dormir, né, Deus visitava ele na sua câmara de dormir e sondava os seus pensamentos, né, porque Deus, ele é o único que pode saber o que passa na sua mente e no seu coração. E toda vez que ele iria para sua câmara de dormir, Deus ia lá, sondava e revelava o profeta de Eliseu, né, que imediatamente ia lá falar com o rei de Israel, né, para se guardar de não passar em tal lugar, né. E aí ele planeja, então, olha onde está esse homem, onde está esse profeta, para que nós prendamos, né? Levamos ele preso, né? Então eles falam: olha, ele está em Dotã, né? É o que a história fala. Ele está em Dotã, lá no verso 13. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã, né? E a história vai dizer que o servo do homem de Deus, né, o auxiliar de Eliseu, né, o cooperador, ele se levanta cedo e ele se depara, né, com a montanha rodeada de cavalos, de carros, né, de cavaleiros, né? Então ele se assusta, ele volta para dentro e fala: ai, meu Senhor, o que será de nós, né? E Eliseu, como é um homem de Deus, ele vira para o servo, né, e fala: não temas, porque o maior que está conosco do que o que está com eles. Eu creio que naquele momento que ele ouviu essa frase, ele deve ter falado assim: nossa, o profeta agora enlouqueceu. Como o maior que está conosco do que o que estão com ele? Não tem como. Só tem eu e ele aqui nessa casa. Mas eu vou te falar uma coisa. Aquele servo, né? Aquele servo do homem de Deus, ele só estava vendo aquilo que estava ao seu alcance. Mas o profeta, que é homem de Deus, ele estava vendo além, ele estava vendo coisas espirituais. Ele pôde contemplar a montanha rodeada de carros e cavalos de fogo, né? O exército celestial é o que a história vai nos falar, né? Mas o servo do homem de Deus, ele não tinha essa visão, porque a visão dele era carnal. A visão dele era igual à minha e à sua, em meio à adversidade, em meio à dificuldade. Só conseguimos ver aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está na nossa frente, né? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, né? Então, quando Deus também abriu a visão do servo do homem de Deus, né, do servo de Eliseu, ele pôde também contemplar aquela maravilha que Eliseu estava vendo, né? Irmão, o final você já sabe, né, da história. Quando o exército sírio desceu para prender Eliseu, Eliseu orou a Deus não para que matasse os inimigos, não. Eliseu orou a Deus para que ferisse eles de cegueira. E quando eles se chegaram até o profeta, Eliseu, ele nunca pegou eles e falou: olha, não é esse a quem procurais, mas vamos que eu te levarei até a pessoa que vocês estão procurando, né? E levou eles até a aldeia, né? E levou eles até o exército israelita. Chegou lá, o rei de Israel, ele gritou: Abba pai, matá-lo-emos. E Eliseu não permitiu matar o exército sírio. Ao contrário, ele falou: esse aqui Deus me deu. Esse aqui vocês não vão tocar nele não. Vocês vão tratar eles com pão e água, vai dar de comer a eles, né? E assim, com esse gesto bondoso, com esse gesto, somente uma pessoa espiritual, somente uma pessoa que está concentrada em Deus, né, ter esse pensamento, cessou a guerra entre Israel e Síria, né? Eles voltaram para
para a Síria em paz, ninguém fez mal a eles, e esse fato foi contado ao rei da Síria, né? E naquele momento o rei da Síria cessou de planejar, né, qualquer coisa contra o povo de Israel. Vou ler aqui o verso 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a este manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e torne a seu senhor. Então, muitas das vezes nós temos que tratar o nosso inimigo bem, né? Se queremos cessar a guerra, a batalha, irmão, trata a outra pessoa bem, trata ela bem, que você vai ver que Deus vai prosperar na sua vida.